Seja bem-vindo, estou de volta aí. Nesse vídeo, dando continuidade ao nosso estudo dos amplificadores operacionais, a gente vai resolver exercícios sobre o oscilador de ponte de Wien. Certo? O último vídeo foi a teoria, e agora a gente vai ver a aplicação de exercícios a respeito disso aí. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, o seu comentário, que ajuda a divulgar. Certo? Então, antes de entrar no exercício propriamente dito, vamos fazer uma pequena revisão do funcionamento desse circuito aqui. A gente viu lá no vídeo de teoria que existe uma realimentação positiva, que é dada por essas duas redes de capacitores e resistores, e que ao mesmo tempo elas trabalham como um filtro. Então vai permitir a passagem de uma frequência que a gente chamou de frequência de ressonância. O sinal aqui da entrada vai ter essa frequência. A gente viu também que nessa condição o ganho da malha de realimentação na condição de ressonância era igual a 1/3. Então o ganho B era igual a 1/3. E o amplificador então causava ou provocava um ganho A, que era igual a 3 na condição de ressonância, nos dando um ganho igual a 1. Ganho total A vezes B. O B é 1/3, o A é 3, a gente tinha um ganho total de 1, que era a condição estável e nos dá na saída um sinal de onda senoidal estável. Bom, a gente também viu que era muito importante na partida esse ganho AB, ele deveria ser maior do que 1, de forma que as oscilações aumentavam, as amplitudes também aumentavam, e esses diodos passavam a conduzir. Com a condução desses diodos, R2 fica em paralelo com R3, e o ganho era reduzido de um valor maior do que 1, para o 3 que a gente precisa, de forma a obter o ganho final 1. A gente vai ver isso agora, numericamente, através desse exercício. Então está dado aqui o circuito, ele deu aí alguns componentes, não todos. Ele diz que ele quer um sinal aqui na saída com 500 Hz, ou seja, a nossa frequência de ressonância vai ter que ser 500 Hz. Essa malha de realimentação B vai ter que permitir 500 Hz, frequência de ressonância. E ele pede o valor desse resistor R2 e o valor dos capacitores da rede. Tá certo? Então, frequência de ressonância, 1 sobre 2π RC. O resistor, né, o R é 220, ele pede o C, continha simples aí, só substituir naquela fórmula, 500 igual a 1 sobre 2π 220C. Capacitância de 1,44 microfarad. Então, com um capacitor cuja capacitância é esse valor, eu vou obter na saída um sinal com uma onda senoidal com 500 Hz de frequência. Aqui eu coloquei um extra que não faz parte do exercício, para a gente poder entender novamente aí o funcionamento do circuito. Então veja, que num primeiro momento, quando o circuito é ligado, quando é dada a partida no circuito, as oscilações são muito pequenas aqui na saída, elas são fruto dos ruídos internos, dos componentes do circuito, e esses diodos estão cortados. Se eles estão cortados, o R2 não faz parte do circuito. Eu tenho R3 e R4, e o ganho A é o ganho do amplificador não inversor, que é essa construção que a gente tem aqui. A gente já viu lá no vídeo anterior de amplificadores, R3 sobre R4 mais 1. Essa é a fórmula do ganho do amplificador não inversor. Substituindo então os valores de R3 e de R4, a gente vai chegar num ganho A de 29,3. Como o ganho B é igual a 1/3, eu vou ter 29,3 dividido por 3, vai me dar um ganho AB de 9,66. Ou seja, na partida, AB é maior do que 1, e como eu falei no vídeo de teoria, é fortemente maior, né? Então é quase 10 vezes maior do que 1, né? Isso vai fazer com que as oscilações cresçam rapidamente. Ao crescer a oscilação, esses diodos passam a conduzir e R2 vai ficar em paralelo com R3. O que ele está perguntando lá agora é qual é o valor de R2 nessa condição para que eu obtenha um ganho de A3, né? Um ganho de A igual a 3. Então, agora ao invés de ser R3 aqui, eu vou ter
R2 em paralelo com R3, é o que está ali embaixo. R2 paralelo com R3 sobre R4, mais 1 tem que ser igual a 3. Passa 1 para lá, R2 em paralelo com R3 sobre R4 é igual a 2. R2 em paralelo com R3 vai nos dar 2R4. O R4 foi dado do problema, 198. R2 em paralelo com R3, 396 ohms, né? Faltou a unidade ali. Dois resistores, produto pela soma, R2 vezes 5.600, que é o R3, sobre R2 mais 5.600, igual a 396. Então, o R2 vai nos dar 426 ohms. Certo? Nesse segundo exercício, ao invés de um resistor, ele colocou um potenciômetro aqui. Né? Então, é apenas essa diferença. Ele fala que ele quer uma frequência de 480 Hz com o potenciômetro no meio, e ele pede qual é o valor dos capacitores, C1 e C2, e qual é o valor desse resistor aqui, para que o circuito funcione dessa maneira. A mesma coisa, nós temos o nosso amplificador aqui B, né, nossa malha de realimentação B, melhor dizendo, formada pelas redes, frequência de ressonância 1 sobre 2π RC. 480 é o que ele está pedindo, 2π, o R é 270, C, capacitor de 1,22 microfarad, vai fazer com que na saída a gente tenha um sinal de 480 Hz. Agora, para o circuito funcionar de maneira estável, o ganho AB tem que ser igual a 1. Na frequência de ressonância, o B é igual a 1/3, né, com essa frequência de 480, ou seja, com esse capacitor que eu escolhi, eu vou ter um ganho de realimentação aqui de 1/3. E eu vou forçar o ganho A, o ganho do não inversor, a ser 3. De forma que o ganho total, 1/3 vezes 3, vai me dar 1, que é a condição de estabilidade. Então está aqui, o ganho A vai ser P1 em paralelo com R3 dividido por R4 mais 1. Isso vai ter que ser igual a 3. Então, recapitulando o que eu falei no exercício anterior, no momento da partida, nós temos pequenas oscilações e esses diodos estão cortados. E o potenciômetro não faz parte do circuito. No momento em que as oscilações começam a crescer rapidamente, os diodos passam a conduzir e eu vou ter P1 em paralelo com R3. É isso que está aqui na fórmula. P1 em paralelo com R3 dividido por R4 mais 1 igual a 3. Então eu vou descobrir que o P1 em paralelo com R3 ele vai ter que ser igual a 454 ohms. Então 454 dividido por R4 vai ser igual a 2. Né? Esse 1 foi para lá e eu fiquei com 454 dividido por R4. E o R4 fica então igual a 227 ohms. Então, finalmente, aqui o último exercício, né? Bem semelhante ao anterior. Ele dá aqui o circuito e seus componentes. O potenciômetro P1 ele tem uma regulagem de até 2K. E na letra A ele pede qual é o valor do potenciômetro. E na letra B, qual o valor da frequência de ressonância para o capacitor de 4,7 microfarads. Né? A gente tem ali na nossa rede de realimentação, estão faltando os valores dos capacitores. Né? E aqui ele quer saber qual é o valor de P1, em que posição o potenciômetro vai ter que estar para que o circuito nos forneça um sinal senoidal com a frequência da letra B aqui. Certo? Então, rede de realimentação positiva, B igual a 1/3, o A tem que ser igual a 3, então a configuração não inversora tem que ter um ganho igual a 3. A igual a P1 em paralelo com R3 dividido por R4 mais 1 vai ter que ser igual a 3. P1 em paralelo com R3 igual a 2. P1 em paralelo com R3 dividido por R4 igual a 2. P1 em paralelo com R3 igual a 2R4. Basta substituir aqui os valores, né? R3 é 3K, 3.000. E o R4 é 500, vai ser igual a 1.000. 2R4 vai ser igual a 1.000. Fazendo a conta, a gente vai chegar num valor do potenciômetro de 1,5K. Ou seja, esse potenciômetro tem que estar ajustado, ele é até 2K, ele vai ter que estar ajustado em 1,5K. Dessa maneira, a gente consegue ter um ganho
de 3, que multiplicado pelo ganho da malha de realimentação lá, de 1/3, a gente vai conseguir o ganho de 1, portanto a estabilidade do sinal na saída. E a frequência do sinal é muito simples, né? Frequência de ressonância, 1 sobre 2πRC, frequência igual a 1 sobre 2π vezes 270 vezes 4,7, foi dado pelo problema. A gente chega numa frequência então de 125